Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Então, esse vai ser o nosso formato de aula para a nossa próxima específica. Depois vocês comentam comigo se gostaram ou não, tá bom? Então, eu vou fazer um modelo aqui, vou fazer um exemplo, né, como se fosse a nossa aula um, a gente trabalhando reações de oxidação, e vamos falar um pouquinho de ozonólise, tá bom? Que é um exemplo importante de reação orgânica de oxidação, e esse tipo de reação acontece, né, principalmente em compostos como os alcenos, que são compostos insaturados. Bom, então os alcenos são bem sujeitos a sofrerem reações de oxidação do tipo ozonólise. Coloquei como definição para vocês que a ozonólise, né, é uma importante reação de oxidação em compostos insaturados, como por exemplo os alcenos, onde a dupla ligação será atacada, vamos assim dizer, né, pela molécula do ozônio, que é um dos reagentes dessa reação, para formar um intermediário que é bastante instável e explosivo, e a gente chama ele de ozonídeo ou ozoneto. Isso faz parte, né, da nossa teoria de definição aí do que seria a ozonólise, ok? É importante destacar que a reação é seguida por uma hidratação, tá bom? Para que esse intermediário sofra uma quebra, né? E aí você tem, por alguns aí, chamado de hidrólise, né? Essa quebra feita pela molécula de água na estrutura do ozonídeo, do ozoneto, para gerar os produtos finais da reação. Esses produtos podem ser aldeídos ou cetonas. E aí vai depender do tipo de carbono insaturado na dupla do alceno para a gente poder saber, né, o que é gerado aí nesse produto final, se é um aldeído, se é uma acetona, e de modo geral a gente entende o seguinte: quando o carbono da dupla ligação for um carbono primário, a gente gera o mais simples dos aldeídos, que é o metanal, né? Se tiver um carbono secundário na dupla ligação, aí gera os demais aldeídos, aldeídos que têm de dois carbonos para cima, ok? E se o carbono da insaturação for terciário, aí gera uma cetona. Então, essa relação que a gente tem exatamente aqui, esse cantinho, ó, essa relação é bastante importante, a gente está lembrando dela, tá bom? Nós temos aí a colocação, né, do esqueminha que a gente tem para a definição dos produtos da nossa ozonólise. E logo em seguida eu mostro para vocês um exemplo de um alceno, né, sofrendo exatamente a reação com o ozônio. Vocês podem observar aqui esse alceno, né, esse hidrocarboneto de cadeia aberta e insaturado, ele possui esse carbono e esse carbono. São os carbonos da nossa insaturação que vão reagir, né, com a molécula do ozônio. Esse carbono é terciário, já esse carbono aqui é secundário. Portanto, se ele é um carbono secundário, significa que bem aqui tem um hidrogênio, ó, ok? Então aqui é um hidrogêniozinho, ele é um carbono secundário, esse é um carbono terciário. E aí, por definição, a gente tem o seguinte: esse carbono aqui, ele gera aldeído. Já esse carbono terciário, ele gera para nós uma cetona. Então, nós temos a definição do que vai gerar cetona, do que vai gerar aldeído. O carbono terciário gera cetona, o carbono secundário gera aldeído. O que acontece de fato é que as moléculas de ozônio entram nessa ligação dupla aqui, atacando o nosso alceno, e forma esse intermediário que é bastante instável e explosivo. Veja que os três oxigênios da molécula do ozônio, eles estão aqui, ó. Esses são os três oxigênios da molécula do ozônio que quebraram, né? Vamos assim dizer, entraram ali onde tinha ligação dupla. Esse aqui é o nosso carbono secundário e esse aqui é o nosso carbono terciário. Então, significa que do lado direito vai gerar uma cetona, do lado esquerdo vai gerar um aldeído. Nunca se esqueça que nesse carbono secundário, não vai aparecer aqui, mas nesse nosso carbono secundário aqui tem um hidrogêniozinho bem aqui, ó, ok? Bom, aí o que, que acontece? Conforme eu disse para vocês lá na teoria, a reação precisa ser seguida de uma hidratação. A molécula de água é que finaliza o processo, quebrando, né, essa molécula de ozonídeo e ozoneto. Então, eu coloquei aqui para vocês uma setinha, indicando que a molécula de água vai promover a quebra dessa ligação, vai promover a quebra dessa ligação e dessa ligação.
Aí o que acontece é o seguinte, cada tracinho desse que foi quebrado, você tem uma ligação covalente, né? Então aqui, deixa eu voltar aqui, ó, para a gente, né, fazer um tracinho menor. Aqui, quando a gente quebrou essa ligação, quando a gente quebra essa ligação e quando a gente quebra essa ligação, vai ficar um elétron para cá, um elétron para cá, um elétron para o carbono, um elétron para o oxigênio, e esse oxigênio aqui fica com um parzinho de elétron, né? Seria o elétron que está aqui, o outro elétron que está aqui. Então, a gente tem exatamente essa nossa definição, ok? Deixa eu só apagar aqui, ok? Está aqui o parzinho de elétron do oxigênio. Aí, o que acontece? O que nós vamos fazer agora vai ser a ligação dupla entre o carbono terciário e o oxigênio. Vou fazer uma dupla bem aqui e vou fazer uma dupla bem aqui. Esse oxigênio que sobra aqui, ele vem para a água. E aí, no que esse oxigênio vem para a água, um dos produtos formados vai ser exatamente o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, que em solução aquosa a gente chama de água oxigenada, certo? Agora imagina aqui comigo, ó, do lado direito primeiro, eu tenho o CH3, esse CH3 que vocês estão vendo aqui, ele está do lado de cá, tá bom? Então, aqui nós temos esse hidrogênio ele está do lado de cá, ok? E aqui no meio vai formar a C dupla O. Então, aqui vem a C dupla O e esse é o nosso carbono, que lá no ozonídeo era o carbono secundário. Obviamente, aqui ele já não é mais carbono secundário, ele é um carbono primário. Mas aqui nós temos o nosso aldeído sendo produzido do lado esquerdo, e do lado direito, veja que tanto em cima quanto embaixo tem grupo CH3. E aqui no meio vai formar uma C dupla O. Então a gente forma aqui nesse carbono uma C dupla O, CH3 para cada lado, caracterizando exatamente a nossa função aldeído e a nossa função cetona. E aí você vai me perguntar, e o que aconteceu com a água oxigenada? A água oxigenada, gente, ela precisa ser decomposta. Por quê? Você precisa lembrar que a água oxigenada ela é um oxidante muito forte. Ou seja, a água oxigenada tem uma alta capacidade de promover oxidação. Ela é um agente oxidante poderoso. E o que acontece é o seguinte: na presença de água oxigenada, o aldeído se transforma, né, em ácido carboxílico. Esse aldeído está assim, ó, CH3, C dupla O, H. Em contato com o H2O2, que é a nossa água oxigenada, vai ocorrer exatamente a oxidação dessa ligação carbono-hidrogênio. E aí nós vamos gerar como produto um CH3, C dupla O, OH, que é o ácido carboxílico, e libera a molécula de água. Então, se eu não remover essa água oxigenada do meio reacional, o aldeído formado na ozonólise se transforma em ácido carboxílico. E não é esse o objetivo da ozonólise. A ozonólise não objetiva produzir ácido carboxílico. Industrialmente falando, o objetivo da ozonólise é produzir aldeído cetona. Então, eu não quero que esse aldeído se transforme em ácido carboxílico, conforme eu mostrei aqui para vocês. Então, é por isso que utiliza-se o zinco em pó. O zinco em pó é para aumentar a superfície de contato e fazer com que o catalisador consiga decompor essa água oxigenada no menor tempo possível. Então, essa água oxigenada sofre decomposição e ela vai se transformar em água e oxigênio. E aí, nem a água nem o oxigênio conseguem, num curto período de tempo, provocar o que a água oxigenada estaria provocando no aldeído, que é transformá-lo em ácido carboxílico, conforme eu desenhei aqui para vocês. Então, é necessário a utilização do zinco em pó. Veja que a reação ela mostra aqui para a gente a produção, a utilização do zinco em pó, exatamente para funcionar de catalisador para decompor a água oxigenada remanescente. Isso eu escrevi aqui para vocês. Eu disse, será necessário usar o catalisador zinco em pó
né, em pó por conta da maior superfície de contato, para impedir que a água oxigenada formada na reação, né, oxide o aldeído formado e o transforme em ácido carboxílico. Então, eu quero evitar essa transformação do aldeído em ácido carboxílico, eu uso o zinco em pó para decompor a água oxigenada, certo? Aqui, moçada, né, eu trouxe a reação para mostrar para vocês o seguinte. Aquela mesma reação que eu trabalhei aqui em cima com vocês, bom, eu coloquei ela aqui embaixo também para te mostrar o seguinte. Em outras palavras, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Você tem carbono, você tem o carbono terciário, deixa eu modificar aqui. Você tem esse carbono como sendo o carbono terciário e esse carbono como sendo o carbono secundário. Lembrando que esse carbono secundário, ele tem um hidrogêniozinho bem aqui, ó, correto? E aí nós temos exatamente o seguinte. A oxidação corresponde à entrada de dois oxigênios, sendo um em cada carbono. Um entra aqui, o outro entra aqui. E ao final da história, veja que eu não estou mostrando a formação do ozonídeo, né? Eu estou mostrando para onde foram os oxigênios do ozônio. Veio um para o carbono secundário, para formar essa dupla que vocês estão vendo bem aqui, ó. Bom, hidrogênio ligado a carbono de carbonila primário, né? Quando o carbono da carbonila é primário e tem hidrogênio ligado nele, a gente caracteriza a nossa função aldeído, ok? Já aqui, o oxigênio, o segundo oxigênio entrou aqui no carbono terciário para formar uma C dupla O, exatamente entre dois carbonos. E aí, quando a carbonila é de carbono secundário, quando essa carbonila é de carbono secundário, a gente caracteriza a nossa função chamada cetona. Então, eu tenho a cetona com carbonila de carbono secundário, o aldeído com carbonila em carbono primário. O terceiro oxigênio, ao final da história, já depois de quebrado o intermediário instável, reativo e explosivo, que é o ozonídeo, esse terceiro oxigênio aparece lá na água para formar exatamente o H2O2, a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio em solução. Ok? E aí você tem exatamente a produção de água oxigenada, que posteriormente vai sofrer a decomposição do zinco em pó. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? É uma reação de oxidação. Se é uma reação de oxidação, o carbono ele tem que mudar de NOx. E aí, o carbono mudando de NOx, a gente consegue provar que houve oxidação. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Veja o seguinte, o carbono terciário primeiro. Quando eu quebrar essa ligação, deixa eu mudar aqui. Quando eu quebrar essa ligação entre o carbono e um outro carbono, como são átomos iguais, o NOx é zero para cada um. Quando eu quebrar essa ligação aqui embaixo, são dois átomos iguais. Não tem diferença de eletronegatividade entre dois carbonos. Então, o NOx aqui é zero, o NOx aqui é zero. Quando eu quebrar essas duas ligações aqui, ó, tanto o carbono secundário quanto o terciário vão receber NOx zero. Então, NOx zero, NOx zero. Então, tem mais um zero aqui. E aí vocês vão observar que em volta desse carbono terciário, você tem quatro cargas zero. Isso significa que o NOx desse carbono terciário é zero. Já do lado de cá, o que eu faço? Quando eu quebrar essa ligação aqui, também são dois átomos iguais, eu vou atribuir o NOx zero para cada um. Mas quando eu quebrar essa ligação, o hidrogênio é menos eletronegativo que o carbono. Então, o hidrogênio vai ficar positivo e esse carbono vai ficar negativo. Então, vocês vão perceber que aqui, ó, eu tenho um somatório de cargas elétricas, que é zero mais zero mais zero e menos 1. Então, o NOx desse carbono secundário, ele é menos 1. Então, você tem NOx menos 1 para esse carbono secundário, NOx zero para o carbono terciário. O que eu estou querendo mostrar com isso? A variação de NOx que esse carbono vai sofrer. Aqui no aldeído, por exemplo, vamos fazer? Ó, o que eu tenho aqui? Eu vou, né, nosso desenho vai ficar um pouco poluído, então eu vou dar uma
uma removida, bom, eu vou remover isso daqui, ó, só para a gente fazer o nosso cálculo de NOx. Para esse carbono aqui, o carbono da carbonila, quando eu quebrar essa ligação, eu vou atribuir 0 e 0. Quando eu quebrar essa ligação, eu vou atribuir mais e menos. Quando eu quebrar essas duas ligações, o oxigênio ficará com as duas cargas negativas e o carbono ficará com duas cargas positivas. Então, o meu somatório de cargas aqui, ó, o que eu faço? Cancelo, cancelo, 0 e mais 1. Então, vocês concordam que para esse carbono, o NOx será mais 1? Quanto era mesmo lá no reagente? Menos 1. Veja que de menos 1, esse NOx agora é mais 1. Houve aumento do NOx. Houve aumento de NOx. E o que é aumento de NOx? Oxidação. Então, houve uma reação de oxidação que fez aumentar o NOx do carbono do alceno para a formação do aldeído. A mesma coisa eu vou provar do lado de cá, mas antes eu vou apagar para poder ter um espaço melhor para trabalhar. Então, olha aqui que eu tenho aqui, ó. Para esse carbono da acetona, eu vou fazer isso. Eu vou quebrar essa ligação, eu vou atribuir 0 para esse e 0 para esse. Vou quebrar essa ligação, vou atribuir 0 para esse e 0 para esse, correto? E aí, olha só, aqui em cima, quando eu quebrar essas duas ligações, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele fica com as duas cargas negativas, e o carbono vai ficar com duas cargas positivas. E aí, quando eu somar o NOx desse carbono aqui, ó, eu vou perceber que esse NOx ele é mais 2. Então, observe, o NOx ele variou lá no carbono terciário de 0 para mais 2. Houve também o que? Aumento de NOx. Aumento de NOx é oxidação. Então, os dois carbonos do alceno, tanto o secundário quanto o terciário, sofreram oxidação, respectivamente, para formar o aldeído e a acetona. O NOx do carbono do aldeído, que se transformou no aldeído, foi de menos 1 para mais 1. O NOx do carbono que virou acetona foi de 0 para mais 2, correto? E aí, olha o que a gente tem. Bom, aqui é o mesmo exemplo, né, que estava lá em cima, e vocês viram claramente o seguinte. Você que às vezes tem um pouco de dificuldade de trabalhar questões que envolvem fórmulas de traço, lembra do seguinte, isso aqui é a mesma coisa de a gente fazer isso, ó. CH3, C, H, dupla, C, CH3, CH3, correto? Veja que esse carbono é secundário, esse carbono é terciário. O que a gente comentou? O carbono secundário gera aldeído e o carbono terciário gera cetona. O que eu quero mostrar para vocês? Ó, às vezes aparece no exercício assim, ó, H, C, H, dupla, C, H e CH3. Olha só o que eu quero dizer. Esse carbono é primário e esse é secundário. O primário gera metanal. Tem que lembrar que o metanal é o mais simples dos aldeídos. Bom, já o carbono secundário, ele gera aldeído. Aldeído que não seja o metanal, aldeído que tem mais de um carbono. No caso aqui vai ser um aldeído com 2 carbonos. Então, 2 ou mais átomos de carbono, certo? E agora existe uma outra possibilidade. Vamos fazer? Se eu fizer assim, ó, CH3, C, CH3,
dupla, C, CH3, CH3. Olha só, vou passar só para a gente poder ter um espaço melhor aqui embaixo. Eu vou passar o CH3 para cima. CH3 em cima, CH3 em cima. E aí observe o seguinte, tanto esse quanto esse carbono são terciários. Então, ambos geram para nós cetona. Por isso que é importante você lembrar o seguinte, ó, quando o carbono é primário, gera metanal. Então, sem espaço, deixa eu voltar. Vamos fazer isso aqui bonitinho. Bom, ó, gerou cetona. E do lado de cá, eu vou colocar o esqueminha que é importantíssimo a gente lembrar. Está lá no primeiro slide, mas é sempre bom a gente lembrar. Quando o carbono for primário, gera metanal. Lembra que o metanal é o formol, o mais simples dos aldeídos. Quando o carbono for secundário, gera demais aldeídos. Qualquer um outro que não seja o metanal. E quando o carbono for terciário, gera cetona. Então, esse é o grande esqueminha da nossa, né, reação de ozonólise. É você lembrar exatamente o que cada carbono gera lá no produto, ok? E aí aqui eu deixei um espaçozinho, né, para a gente precisar trabalhar mais, a gente desenha, ok? Fazer um exercício resolvido. Coloquei questão 2 é porque eu apaguei a 1 aqui. Lembra que é um teste, tá bom, gente? Vocês vão perdoando aí, ok? Questão 2, na verdade, é a questão 1, né? A substância 6-metil-hept-2N-2-ona pode ser encontrada na atmosfera como produto natural da decomposição de materiais orgânicos. Essa substância pode sofrer ozonólise produzindo dois compostos oxigenados. Veja que está aí a reação de ozonólise, aí ele fala assim, a substância X produzida na reação apresenta grupos funcionais característicos de quais funções? Bom, o composto que vai sofrer ozonólise está aqui. A gente vai fazer essa reação com ozônio, certo? Deixa eu só voltar aqui, ó. Reação com ozônio, e vamos lembrar o seguinte, não é aqui que ocorre a nossa ozonólise, é na parte do alceno. E a parte do alceno é onde tem a dupla entre carbonos. Então, são esses dois carbonos que sofrerão a ozonólise, certo? E aí, o carbono de cima é secundário e o de baixo é terciário. Lembra que esse de cima é um carbono secundário, portanto, tem um hidrogênio bem aqui, ó. E aí, no nosso processo de ozonólise, nós vamos pegar um dos oxigênios e colocar aqui, o outro oxigênio vai vir aqui, e o terceiro oxigênio é o que vai para a água. Na verdade, forma o ozonídeo, que a gente viu lá no início, né? Lá no início eu expliquei para vocês, né, a questão do ozonídeo, que é formado como intermediário dessa reação. A maioria dos exercícios não vai te cobrar, né, a formação desse ozonídeo, por isso que a gente já faz direto para ganhar um tempinho. Então, aqui nesse exercício, o que eu vou fazer? O meu terceiro oxigênio do ozônio, lá no final, ele acaba parando aqui na água, para dar origem ao H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, que quando em solução aquosa se chama água oxigenada. E aí, o que eu vou ter aqui como produto? Um dos produtos, ele já me mostrou aqui, ó. Ele falou que é a propanona, certo? Então, a propanona é essa parte de baixo aqui, eu vou circular ela para a gente. Esse pedaço aqui de baixo gera a propanona, que é um dos produtos da reação, e eu vou colocar bem aqui, ó. C dupla O, CH3, CH3, certo? Esse é a nossa cetona, cujo nome foi dado como sendo propanona, correto? Agora é o seguinte, o outro produto, que é o que ele chama de X, esse nosso X ele vai ser assim, ele começa aqui, ele vai fazendo uma cadeia assim, aí aqui tem uma dupla com oxigênio, lá em cima é um CH3, certo?
Aí aqui, ó, no que ele desce aqui, não teria a dupla? A dupla é com oxigênio. Só que aí tem que lembrar que tem um hidrogênio aqui, ok? Como o nosso desenho ficou bem feio aqui, né? Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar apagar, ok? Vou apagar e vou fazer esse tracinho um pouquinho mais aberto aqui, ó. Aí eu venho e faço aqui o hidrogênio, que já tinha, né? E aqui forma C dupla O. Aí ele quer saber quais as funções orgânicas presentes nessa estrutura. Veja que aqui, ó, exatamente aqui, nós temos uma carbonila de carbono secundário. De carbono secundário é cetona. Então, aqui em cima, a gente tem uma cetona, e aqui embaixo, a gente tem exatamente a função aldeído. Aldeído embaixo, cetona em cima, ok? E aí nós temos como resposta aldeído e cetona como sendo o nosso gabarito. Opa, aldeído e cetona. Essa é a nossa resposta, ok? E a gente marca exatamente a letra B como sendo o nosso gabarito do nosso exercício exemplo. Ok, moçada? Então, nós temos aqui, né, um exemplo de um exercício onde a ozonólise é bastante aplicada. Ok, moçada? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui eu envio para vocês via PDF, para que vocês possam acompanhar todo o roteiro da aula, ok? E esse é só um exemplo de umas aulinhas que virão para o ano que vem, ok? Espero que gostem. Aceito opiniões, aceito comentários de vocês, ok? Um grande abraço e até mais.